Fala galera, o vídeo de hoje é tanto polêmico quanto curioso. Hoje irei falar sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 no Brasil e a Agenda 2030. Ao longo da minha formação, sempre acreditei na causa ambiental como sendo de extrema importância, tendo em vista o medo de extinção de nossa espécie muitas vezes incontido em nossas cabeças. Porém, como muitos, creio eu, não tinha noção do quanto de ideologização existe dentro da área ambiental. Eu acreditava de forma incontestável naquilo que algumas instituições cravam ao longo dos anos sobre narrativas como o aquecimento global e os danos causados pelo uso de agrotóxicos, termo muito usado por ambientalistas de esquerda cunhado pelo escritor Adilson Pascoal no livro Pragas, Agrotóxicos e a Crise Ambiente, Problemas e Soluções, de 1977. Atualmente, essas narrativas vêm sendo contestadas por alguns pesquisadores e ambientalistas, muitas vezes sem relevância para a grande mídia, devido ao fato de seus argumentos irem contra tudo aquilo que eles apregoam. Destaco aqui dois desses pesquisadores, professor Ricardo Felício e professor Alexandre Costa. O que venho tratar nesse vídeo não tem relação sobre o tema mudança climática. Como o meu canal fala sobre águas, algo que tem a ver com o meio ambiente, pretendo aqui abordar sobre as 8 medidas do Objetivo número 6, que faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nada mais são do que a Agenda 2030 da ONU, com o objetivo de, sob o meu ponto de vista, mostrar o que é viável e o que é impossível, ou seja, a narrativa. Essas informações podem ser conferidas no site das Organizações Unidas no Brasil. Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. 6.1. Até 2030, alcançar acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Prover água potável para todos é assim necessário, uma vez que isso elimina a existência de doenças de veiculação hídrica. A questão é, mesmo com a transposição de rios, a exemplo do Rio São Francisco, isso não garante a disponibilidade de água potável, uma vez que para isso a mesma precisa passar por um processo de tratamento e nenhuma rede de distribuição de água hoje existente atinge a toda a população onde as companhias atuam, pois tal fato se deve às vezes por dificuldades de abastecimento em locais ermos, onde poucas famílias moram, ou em locais de topografia muito elevada, o que torna financeiramente inviável a expansão de rede nesses locais. 6.2. Até 2030, alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Além do que já foi dito no item anterior, acrescento ainda que para acabar com a defecação a céu aberto e reduzir a vulnerabilidade higiênica de mulheres e meninas, é necessário, dentre outras coisas, levar o saneamento básico a todos os cantos do país, dar condições para que a maioria das pessoas possam ter uma moradia e também empregos, porém isso não garante que até 2030 esses problemas serão totalmente resolvidos, posto que isso depende não só das políticas de criação de empregos, mas também da conscientização das pessoas de realmente estarem no mercado de trabalho. 6.3. Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. Primeiramente, não há como eliminar despejos, o que se pode fazer é tratá-los, mas ainda assim estaremos despejando efluentes nos rios. Temos que atentar que existem efluente tratado e efluente não tratado. Quanto a reduzir pela metade a proporção de águas residuais não tratadas, isso sim é possível, mas requer investimento maciço no processo. 6.4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. Tal fato já vem ocorrendo em nosso país com a implementação da outorga da água pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, através do pagamento de um valor estipulado por lei pela vazão de água retirada. Muitas vezes me pergunto, uma vez que a água é um recurso infinito, mesmo havendo no mundo períodos de escassez causados por mudanças climáticas, não seria mais viável adotar
ou racionamento em períodos de estiagem do que cobrar pela retirada, sabendo que isso tende a encarecer os produtos que chegarão aos mercados? Outra questão é: para os pequenos agricultores, será viável pagar essa outorga? 6.5. Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. Para tal, seria necessária uma coordenação de todos os estados e garantir que os corpos d'água que percorrem mais de um estado abasteçam de forma contínua os estados envolvidos. Mas a ideia é boa. 6.6. Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Apesar de saber da importância de preservarmos nossos recursos, nosso país já é um dos que mais preserva seus recursos naturais, a exemplo do Parque Nacional da Serra do Itajaí, que é uma unidade de conservação federal, entre tantas outras unidades que existem no território nacional. Porém, penso que tais medidas devem ser seguidas por todos os países mundo afora. Até que ponto temos condições de aumentar mais o número de áreas de preservação sem prejudicar nosso agronegócio que alimenta boa parte do mundo? Até que ponto as grandes potências estariam comprometidas em atingir tais objetivos? 6.a. Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. Com relação ao fornecimento de tecnologias e capacitação, penso ser possível e concordo com tal medida. Porém, em relação à dessalinização de água do mar, atualmente essa tecnologia ainda é muito cara. Geralmente é adotada em situações de extrema necessidade e em países mais desenvolvidos, sendo que para tal medida seria necessário um aporte financeiro muito grande. Sabemos que todo projeto na área de saneamento deve ser financeiramente sustentável. Se a ideia for ajudar os países em desenvolvimento no tocante à capacitação, seria uma boa ideia, desde que não se estabeleça uma relação de total dependência e que essas relações não ameacem a soberania de cada país. 6b. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Tal iniciativa é interessante, desde que atenda a todos os usos da água, fato que muitas vezes não ocorre visto que algumas empresas públicas e privadas, geralmente de pequeno porte, lançam efluentes nos rios e natura. Creio ser possível modificar em muito essa realidade, o que não significa que até 2030 isso esteja resolvido. Por fim, penso que todos devemos estar comprometidos com uma qualidade de vida cada vez melhor e que as ações sejam implantadas de acordo com as realidades de cada região, e não por imposição de organismos internacionais cuja presidência é ocupada por pessoas que muitas vezes desconhecemos e não sabemos a que interesses as mesmas atendem. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, comentem aqui o que acharam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e ativem as notificações. E até o próximo vídeo. Falou!